Meu nome é Jurema de Medeiros, nasci no Rio de Janeiro em 1944, quer dizer, estou com 71 anos, e vim parar em Alto Paraíso, e mais especificamente aqui no Povoado do Moinho, através de um projeto Rumo ao Sol, que foi um grupo que se formou dentro dos encontros de comunidades por afinidades de ideal. Na época a gente vivia ainda o final da ditadura, um período de muita perseguição, os jovens se rebelando, sendo presos, torturados. Muitos dos meus amigos da época sumiram, até hoje não se sabe deles. E a necessidade de sair daquela prisão, da cidade grande, cheia de militares. E essa necessidade nos fez tentar viver uma coisa diferente. Viver em mais harmonia com a natureza, ter uma relação entre as pessoas mais humana. E isso nos uniu a ponto de nos trazer para Alto Paraíso. A gente já estava se estruturando, estávamos conversando para definir realmente quais eram os nossos objetivos principais, quando saiu uma matéria sobre o nosso projeto num jornal que veio cair na mão da dona Úrsula, da Bonospero, que era uma comunidade esperantista. Por ser uma comunidade, já afinava com o nosso projeto, que era de viver harmonicamente com os outros seres humanos. Por ser na Chapada, já tinha a questão toda do meio ambiente a ser protegido e tal. E ela nos convidou para passar Natal e Ano Novo. Resumindo, o que ela disse foi o seguinte: eu tenho terra e pouca gente. E eu, pelo artigo, eu vi que vocês têm gente e não têm terra. Então vocês estão convidados a vir passar Natal e Ano Novo aqui, para a gente estreitar mais nossa amizade e os nossos propósitos. E viemos, um grupo de 250 pessoas, para um Alto Paraíso pequenininho na época. Não estava nem asfaltado, o moinho não tinha luz elétrica. Sim, mas nós fomos para Bonospero. Na Bonospero, alguns membros se entrosaram com a Úrsula, faziam alguma atividade lá, e a maioria continuava conversando e se utilizando. E houve a oportunidade de um pessoal do grupo que tinha mais dinheiro, se cotizaram e compraram o que hoje se chama Fazenda Matão. E uma parte do grupo se mudou para lá, para Matão. E o resto que ficou, foram muitas diferenças. Tinha pessoas que vieram no Rumo ao Sol que tinham filhos pequenos. Então tinham vontade de ir mais para perto da cidade, até por causa de escola, para dar aula. Outros, surgiu muita oportunidade na época da própria prefeitura doar lotes, e muitos foram para a cidade e criaram seu próprio negócio, que alguns existem até hoje, como o restaurante da Paula, o Taj Mahal, e outras pessoas que vieram e moraram, tiveram casinhas lá. E um amigo meu que veio no Rumo ao Sol, o Tony, comprou aqui no Moinho, ali o sítio que ele mora até hoje. Eu vim visitar e apaixonei. Apaixonei pelo Moinho, era mais próximo do que eu queria, porque já era uma comunidade, já era um grupo humano que se entendia, trabalhavam de mutirão, mexiam com a terra, produziam seu próprio alimento. Eu me encantei e não sosseguei enquanto não vim morar aqui, e daqui espero só sair para o cemitério ali da frente para ficar enterrada ao lado do seu Manuel, que foi o meu pai. Quando eu cheguei, ele que me ajudou, que me apoiou. E enquanto isso, o que for possível fazer pelo moinho, como eu sempre tentei fazer, eu vou fazendo.
Obviamente com a ajuda de amigos, que eu estou fisicamente muito limitada, né? Mas boas ideias e um solo fértil para se plantar com boas ideias. Olha, até onde eu me lembro, a coisa era muito voluntária. As pessoas se ligavam aos assuntos que interessavam dentro daquela estrutura. Eu me lembro de ter ajudado algumas vezes na cozinha, mas era a própria Úrsula que organizava mais as coisas, né? Ela que estava dona da terra, ela que tinha a estrutura toda. E a gente, na medida do possível, se voluntariava nas áreas de maior interesse de cada um. Agora, esse grupo também que já queria plantar e tal, não havia ainda essa liberdade assim total. A gente estava ainda chegando, botando o pé na terra. E esse grupo, eu acho que eles tinham uma certa pressa de começar a plantar, começar a agir de vez. Eu até entendo, mas não foi meu caso não, eu ainda fiquei lá. Então o pessoal que estava mais na gana de plantar foram pro matão. De vivenciar a experiência que estava se propondo. Ali a gente estava meio emprestado, né? A Bonespero não teria condições assim de absorver 250 pessoas, inclusive que tinha crianças também. Muitos casais vieram com os filhos. Eu mesmo só saí com convicção quando eu me apaixonei pelo moinho. Até então também estava na dúvida. Pensei na possibilidade de ir para o Batão, pensei na possibilidade de mexer com as crianças ali da Bonespero, mas o que bateu no coração mesmo foi o moinho. Foi quando eu vim para cá que eu senti a energia daqui e achei assim fantástico. Tinha as crenças da época, né? A água do moinho era mágica. Que mais tarde eu constatei que quando eu cheguei à secretária do Meio Ambiente, eu pessoalmente recolhi a água para ser analisada e a resposta foi que era uma água mineralizada. É uma água que chove lá em cima e vai passando por diferentes camadas de terra, areia, pedra, e absorvendo os minerais dessas camadas. Nasce aqui no fundo do meu quintal, no meio das pedras, ou seja, sem areia, uma água cristalina, onde foi encontrada uma quantidade enorme de minerais. Ela não seria mineral em termos de volume. Por exemplo, a água mineral normal, não sei, não entendo muito bem disso, que tenha 10 minerais diferentes, mas é numa quantidade muito maior do que a nossa, que tem 20. Ela tem 20, mas em menor quantidade. Então, eu estou num lugar, eu respiro um ar puro, eu bebo uma água de mineral na torneira da minha casa, não preciso de filtro, não preciso de nada. Tem uma comunidade em volta, amável, generosa, amiga. Então, eu pessoalmente considero que eu cheguei onde eu queria. A essa altura da minha vida, eu estou exatamente onde eu queria estar. Não só fisicamente, como também com tempo suficiente para me melhorar. Se ainda tenho tempo, vamos melhorar um pouquinho mais. Faz um pouquinho aqui, eu faço minhas meditações e continuo procurando fazer coisas aqui na comunidade. Atualmente mesmo, tem pelo menos 3 projetos pensados, encaminhados, pelos quais eu estou torcendo muito, que é o da feira, o da escola, principalmente a feira e a escola bate no meu coração, porque eu participei dessa escola desde o começo, desde a época que a gente dava aula com um lampião de gás e vela, não tinha luz elétrica ainda. A vivência é muito, muito boa. Na época, estava o problema do Arizinho, né, que tinha morrido e tal, e estava em andamento um projeto Alto Paraíso, do governo, que doou casas, lotes, que abriu espaço para trabalho. Então muitos, além dos que foram para o Matão, muitos dos que estavam na Bonespera foram para a cidade. Ganharam uma casinha
e montar algum tipo de negócio, como o restaurante da Paula, o Taj Mahal, e como outras iniciativas de pessoal que ficou na cidade. Eu fui me perdendo, vim para o Moinho, não tinha e não tem até hoje um transporte coletivo. Quer dizer, naquela época não tinha nenhum carro no Moinho. Acho que o primeiro carro que veio para circular aqui foi o do Peter, que veio também junto com o pessoal do Rumo-Sol. E naquela época já vários conheceram o Moinho e vieram morar aqui. O pessoal do Rumo-Sol e dos agregados, né? Mas era difícil para gente fazer compras, aqui não tinha nenhum tipo de comércio. O comércio era no alto. Agora, para ir para o alto, ou ficar horas esperando carona que não aparecia, porque não tinha carro. A gente tinha que andar pelo menos até ali é onde a estrada termina, na estrada que vem do sertão. Que aí do sertão, de vez em quando, tinha um carro ou outro para a gente ir. Se não tinha, era a pé mesmo. Acho que são 12 ou 13 quilômetros a pé. Para ir para o alto, subida. E para vir na descida, peso. Porque tinha que trazer o maior número possível de compras. Porque não tinha nada aqui. Tinha que trazer um açúcar, um café e tal. Não era muito fácil, não. Mas foi melhorando. No caso do Rumo-Sol, quando as pessoas ganhou uma casa, ele tem a casa dele, ele faz a comida dele para a família e tal. No caso do Moinho também, quem veio, a maioria acho que comprou, como o Tony comprou a Flor de Ouro, eu comprei aqui com uma amiga também do Rumo-Sol, e tinham outros do Rumo-Sol com casas alugadas aqui. Tinham 2 franceses, a Dominique e o Robert. Robert casado com uma ligada ao Rumo-Sol. E a Dominique se afinou por ideais parecidos, né? Uma vivência aqui de ajudar, de fazer alguma coisa pelo Moinho. E a fogueirinha era constante, porque a gente, inclusive, aqui na Chapada, né, a gente tem 360 graus de céu. É de você voar. Nas noites claras, noites sem nuvens, nossa, botar uma fogueirinha ali, ficar tocando um violão, fazendo uma musiquinha. Inclusive, falar em música, depois eu vou mostrar para vocês um outro da Bruno Espelho. O pessoal do Diana Banda. Conheço. O Thomas veio com a gente. O Thomas já era meu vizinho no Rio de Janeiro. Eu tô com um DVD deles aí também. Eu tocava as musiquinhas, fazia musiquinha. Na época não tinha tanta facilidade de gravar e tal, mas sempre dava um jeito de a gente ter a música toda noite. E era um momento também de conversar, de levantar um ou outro problema e de se escalar para resolver aquele problema, de trocar as informações. De certa forma, no Moinho eu já comecei a ficar mais isolada, exatamente pela falta de transporte. Não é a qualquer hora que você vai para Alto Paraíso andar 13 quilômetros a pé. Só ia quando precisava ir. Inclusive é o que eu faço até hoje. Eu me organizo para ir uma vez ao alto. Vou fazendo a lista do que tem que fazer, tem que passar no banco, tem que passar não sei aonde, tem que fazer as compras, a lista de compras, passar no correio, fazer a lista toda para ir, e voltar. Além de não gastar dinheiro, porque mesmo hoje eu não tenho carro. Eu tenho que fazer um frete, tenho que pagar, atualmente é R$ 60 para ir lá. Tenho que fazer isso uma vez por mês, eu ganho salário mínimo. Para sobreviver, não posso ficar indo toda hora, uma vez por semana. Faço tudo que tem que fazer e volto para cá. Eu passo do Montevidinho e meu coração se abre, eu já começo a rir sozinha. Eu estou voltando para casa. Aquela felicidade de ter o seu espaço, um espaço que você ama. E na época também, a gente tinha dificuldade de ir. Se hoje a gente não tem transporte coletivo, imagina antes, naquela época. Então eu fiquei meio isolada. Sabia da notícia de um que um ia fazer uma coisa ou outra, quem estava trabalhando com o quê.
mas não tinha um contato diário, nem um contato muito frequente. Quem que decide? E claro que eu tenho que falar disso. Uma das primeiras coisas que a gente fez como grupo foi a ASFLA, Associação dos Pequenos Produtores de Flores do Cerrado, que foi uma coisa que a gente, a nível de meio ambiente, a gente sacou que tinha um problema sério. A gente ficava deslumbrado com aqueles campos de flores enormes, lindos, ali na Chapada, né? E a gente descobriu que existiam pessoas que colhiam essas flores. Aí, convivendo, inclusive isso também já teve uma certa convivência com o moinho, que pelo moinho ser uma área agrícola, o pessoal plantava, na época da seca era meio complicado ganhar dinheiro no moinho. E a flor era uma alternativa para vários moradores que iam lá para o campo de flores para colher para um comprador de fora. Tinha um que vinha de Brasília, pegava o pessoal na caminhonete e levava uma meia dúzia lá para o Cerrado para colher. E a gente notou que isso estava causando um problema a médio prazo muito grave. Porque como eles pagavam muito pouco pelo quilo da flor, acho que na época era máximo uns R$ 5 um quilo de flor. Agora, você imagina o volume de 1 quilo de flor seca. Era um volume enorme. Porque o pessoal não tinha tempo, eles estavam dependendo do preço daquela flor, geralmente para na volta já levar alguma coisa para casa. Um feijão, um leite para os filhos, uma roupinha, enfim. Era um dinheiro que eles tinham para trazer alguma coisa. Tinha que render. E se eles fossem ficar cortando florzinha por florzinha, com alicate, com podão, o que fosse, não ia render. Quantos quilos eles iam conseguir dividir florzinha? Então o que acontecia é que eles arrancavam com raiz e tudo. E sem uma orientação em relação à reprodução dessa flor. Só depois, quando a gente fez a flor, com o apoio do Miguel Bera, inclusive, e do Adílio, que era diretor do parque na época, é que foram nos informando o tempo de secagem de cada campo, porque não era tudo misturado. Tinha um campo de palipalã, mais ali adiante tinha um campo de chuveirinho, que floresciam e teriam que ser colhidos em épocas diferentes, para que desse tempo de cair a semente, para ter flor no ano seguinte. Arrancando com raiz e fora da época, em muito pouco tempo teria se extinguido as flores do cerrado. Então a gente conseguiu montar as flores e, mais que isso, agregar valor. A gente não ia vender quilo de flor, ia tentar fazer arranjos para agregar valor a essa flor. A ideia era, inclusive, em algum momento, exportar essa flor. Por ser seca, ela durava muito, podia ser transportada com mais facilidade. Então tinha um potencial muito grande para esse comércio. Mas obviamente que a gente começou em casa. Começou vendendo para os turistas que vinham para Alto Paraíso. Aí quando passava a temporada do turista, obviamente que as pessoas nativas daqui não iam comprar flor do Cerrado, ia para lá colher, inclusive pelo prazer de caminhar no Cerrado e colher a flor. Aí a gente começou a fazer exposições, lá na Feira de Brasília, e em todo lugar que a gente conseguia um espaço, a gente levava os arranjos para vender nessas exposições. Nessas reuniões que a gente fazia, desse grupo que se uniu por afinidade, a gente discutia uma série de coisas. Eu sinceramente não me lembro, mas numa dessas reuniões surgiu a proposta, né, do Rumo ao Sol. Tinha a ver exatamente com essa vontade da gente
de botar mais luz na vida, sabe? De caminhar para um... Obviamente tinha também um lado espiritual também, não religioso, espiritual. Não havia nenhuma religião predominante no Rumo ao Sol. Cada um tinha a sua e já treinava de respeitar do outro, independente. Agora somava, né? Conhecimento de todas as áreas, de todas as origens, o que fica muito mais rico, né? Obviamente que o pessoal desconfiava muito dessa turma. Era uma cultura muito diferente. Havia um certo pé atrás e tal, de olhar que é esse povo, o que eles estão querendo. O que eu acho, o momento em que eu acho, em que a gente realmente se fundiu com a comunidade, foi num problema de meio ambiente, um problema ligado à ecologia. Aqui no alto do morro aqui do Moinho, tinha um local onde era extraído o ouro de toda a região. Tinha uma gruta, conhecida como Gruta da Igrejinha, onde vinha ouro de Cavalcante, Teresina, toda essa região e do próprio local, para ser extraído e levado. Ele era guardado nessa gruta e tinha um batalhão policial para cuidar desse ouro. Quando enchia a gruta, eles botavam esse ouro em lombo de burro e levava, entrava pela baía dentro para escoar, vender esse ouro. Obviamente que esse ouro foi terminando, foi sendo extraído, até que chegou um ponto que não valia mais a pena explorar esse ouro. Mas descobriram que naquela região havia uma quantidade de ouro em pó, de pozinho de ouro, misturado na areia. Daí olharam, analisaram e tal, e montaram uma estrutura seguinte: como tirar esse ouro? E tinha ouro. O capitalismo vira, né? Eles compraram essa área, vizinha, um outro fazendeiro amigo nosso, e começaram a extrair esse ouro. Mas como extrair ouro da areia? Eles tinham que levar para uma cidade industrial aqui de Goiás, que eu esqueci o nome, Catalão, se não me engano. Levar esse ouro, essa areia, né? E era uma espécie, você imagina uma esteira rolante com imã. Você joga a areia ali. A esteira rolante vai trepidando. Quando chega na virada, a areia cai. O ouro fica aderido pelo imã. Então pode ser raspado e retirado. Aí eles começaram a montar uma infraestrutura aí de tirar ouro. Isso ia virar uma serra pelada. Claro, onde tem ouro, você atrai a ganância, a ambição e tal, né? Eles fizeram altas estradas, desde a entrada da estrada era pela GO, mas vinha até aqui em cima no moinho, onde era pertinho da gruta, né? Aí foi o primeiro movimento assim que, começando com o pessoal do Rumo ao Sol, a gente resolveu fazer uma carreata. E nessa carreata ficou um pouco mais clara a nossa intenção. O pessoal viu que não é gente do mal. A gente está querendo preservar o meio ambiente, está querendo preservar... Porque a Gruta da Igrejinha é chamada de Igrejinha porque antes do ouro sair, o padre ia lá em cima fazer uma missa para proteger o ouro dos piratas, dos ladrões, né? Então por isso que ficou Gruta da Igrejinha, que é bem antiga. Não só conquistou um pouco da confiança deles, como teve a oportunidade nessa carreata a gente conversar, conhecer quem é um, quem é outro, de onde veio e tal. Foi quando começou realmente a haver uma harmonia maior, onde o pessoal do Rumo ao Sol conseguiu ser bem recebido, né?